bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nesse dia 1º de fevereiro de 2023, já estamos em 2023. Tivemos 2 programas de 2023, mas ficamos sumidos aqui porque tinha gente aí meio de férias e diz que trabalhar depois férias de novo. Então, por aqui estamos com vocês, Padre Felipe Neco. Que alegria começar com essas boas-vindas assim, né? Ok, pode, eu fiquei só da inveja aqui, só da inveja santa de umas férias. Muito bem, já era hora do Padre Felipe ter inveja do Padre Renan um pouquinho, né? Ai, Padre Renan, uma alegria estar de novo com você, ouvinte do aqui Católico estamos, Você depois Sabia. de 4 semanas, eu nem sei quanto tempo passou já que a gente Eu acho que gravou a foi o última mês, eu vez. acho que foi o mês de janeiro. A última vez foi em Arujá, né? A Eu gente, acho que no dia foi, 3, que foi a deve ter sido fundação isso da aí. nossa congregação. Então, um mês. Um mês por quê? Porque o Padre Renan teve religiosamente, seus 15 dias de férias. E depois eu fui enviado a pregar os exercícios espirituais da equipe de senhoras do Reino Christi, que na verdade quem organiza são as equipes de Porto Alegre, Caxias e tal, Rio Grande do Sul, mas foram senhoras de São Paulo também, de Jundiaí, então tá virando algo nacional essa sessão de exercícios espirituais do Reino Christi. Muito bom, tinha 39 senhoras e eu fui lá pregar. Então, por isso, a minha ausência, eu voltei ontem. Aí, claro, depois da pregação, Estou cansado, né? Meu Deus, demais. Então, eu pedi para 5 uma dias de senhora que. pregação, quatro 5 dias meditações, intensos, palestra. intensos. Atenção espiritual, tudo, né? Daí, a senhora que comprou a minha passagem, né, para poder ir, eu falei para ela: olha, se desse, compra de volta 2 dias depois dos exercícios, porque daí eu fico na sua casa descansando um pouco. É uma família muito querida, então ela aceitou e comprou minha passagem 2 dias depois, e aí eu pude ficar depois da pregação dos exercícios 2 dias na praia com uma família, e por isso voltei ontem. Voltei Saudações ontem, o aí. padre Felipe queria ainda, né? Queria Saudações gravar aí à ontem, família mas não deu. Slomp aí, saudações aí. Não sei Slomp, se. queridos, queridos, eu vou falar para ela que ela tem que começar a ouvir o podcast Católico, você sabia? E olha que fez sucesso os exercícios do Padre Renan, que já chegaram aqui em São Paulo e todos os ótimos comentários. Eu vi só uma que outra foto por aí, mas todos muito felizes aí, todos Que muito bom, felizes aí. espero. Espero, porque tem um grande padre pregador dos legionários que se chama Salvador Maciel, e ele tem um lema. O lema dele é: prega e você vai viajar muito. Então eu comecei a praticar isso daí, já fui para Porto Alegre, eu vou para Parelheiros pregar para as irmãs, já fui Ó. convidado para pregar em Jundiaí. Ó, você ouvinte, quer a pregação do Padre Renan? Não perca, mas tem que me Pregou para chamar para ir. Roma? Pregou para Roma, só não foi, né? Preguei para Roma online, não fui, mas enfim, foi É. muito bom, mas é uma alegria a gente recomeçar e estamos aqui com vocês do Católico Sabia E as, recomeçando, né? e as férias, tudo bem? Tudo certinho nas férias? Graças a Deus, férias. é, Não foi internacional, mas foram férias nível nacional, assim, né? Não. Foram um O pouco Padre mais Felipe legal. vai entender, eu não posso publicar muito, mas o Padre Felipe vai entender. Férias nível comunidade de São Paulo, né? Nossa, aí sim. Foi bom. A gente, na verdade, nós não tínhamos casa para ir de férias, éramos 8 padres. Então, o padre conseguiu uma casa para a gente, mas na Lapa, no Paraná, o padre Isaú nos conseguiu, muito bom, só que ficamos lá 3 dias. Depois, outros 3 dias foi em Balneário Camboriú, outra casa que nos conseguiram. Então fomos para Balneário Camboriú. E depois, aí sim, uma semana de férias no interior de São Paulo, numa fazenda lá, lugar muito bom, muito gostoso. E a gente teve nossas férias assim partidas. A primeira parte foi muito intenso, porque era praia, passeio, caminhar, visitar parques e tudo muito bom para a convivência comunitária, mas muito intensa. A segunda parte foi mais ficar na fazenda, descansando, relaxando, né? Jogos de Caminhada, mesa, boa exercício, comida. piscina, sim, foi para descansar mesmo, né? Mas foi bom, graças a Deus foi bom, né? E foi praticamente isso que eu fiz. Terminou as férias, fui para Porto Alegre pregar os exercícios espirituais na casa lá do Secrei, Centro de Espiritualidade Cristo Rei, São Leopoldo. Uma casa muito boa, um lugar muito bom, muito calor, mas lá tinha ar-condicionado em todos os quartos, então foi muito aconchegante também. O pessoal aí que administra a casa está de parabéns, foi muito boa.
E as senhoras que organizaram os exercícios, foi muito bom também, né? Eu, particularmente, estive pregando e atendia na medida do possível, mas os padres tinham que estar lá atendendo o tempo todo, porque 39 senhoras, né? Então, tinha o padre Leomar, diretor da Associação de Senhoras de São Paulo, foi para atender as senhoras de São Paulo. O padre Patrick e o padre Santiago, das sessões ali do Rio Grande do Sul, foram para atender as senhoras também. Então, a gente teve ali o tempo todo muito, espiritualmente muito intenso. E voltamos agora recomeçar, né? Mas o padre Felipe com certeza tem mais Não, coisas para pois contar, porque eu não tive nem metade das minhas férias aí com os noviços em Itajubá, como você já sabe, ali em dezembro. mas foi antes, Aqui, exato. foi em dezembro, e aí só que agora, pois alguém teve que trabalhar durante as férias dos padres aí, então eu fiquei lá na paróquia, né, como também já tinha falado. Eu fiquei lá 2 semanas, mais ou menos, 15 dias. Era missa, a maioria das missas pois, era missa de semana, todos os dias tinha uma missa durante a semana. Final de semana tinha é, uma no sábado e depois duas no domingo, né? Não, três no domingo, 9, 11 e 18 horas, 18h30. E foi interessante, depois passar esse dia na paróquia, tava, assim, acho que comparativamente com o resto do ano estava vazio, né? Especialmente durante a semana, no final de semana, você vê que teve gente que voltou antes das férias, então o final de semana estava um pouquinho mais cheio, né? Foi interessante pois, estar ali acompanhando um pouco as pessoas, aí apareceram muitos Ezequias, no São dos Enfermos, no hospital, eu estive no Einstein, esqueci qual é o nome do outro lá que tem lá, no outro hospital também por lá perto, lá, Aqui o São Luís. não, outro. É o outro grande que tem por aí. Que agora, daqui a pouco eu volto não. Um Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês, no Asa, foi aí para dar unção dos enfermos por lá. É, acho que graças a Deus nenhum desses que eu dei unção morreu, porque eu já tenho a fama já que me chama para unção é já para ir para o céu já, hein? Porque já mando direto já para o céu já. Acho que mais de 80% das unções que eu dei as pessoas já estão contemplando a glória, se Deus quiser, senão planos do Um purgatório. presente, né? Um Foi presente. sim uma graça para elas também. E para mim, porque aí tem intercessor, né? Pois o último que deu, que possibilitou aí a entrada no céu, pois que reze por mim aí, essas almas aí do purgatório ou do céu. Não, do purgatório não vai poder não, vai oferecer seus sofrimentos no purgatório por mim. E foi isso, foram aquelas 15 dias desde a gente gravou, no dia seguinte acho que eu já fui, até o dia 20. Aí depois tive um casamento dos queridos aí do Rodrigo, da Estefânia, ali em Vinhedo, não foi nem Campinas, foi em Vinhedo, foi no mosteiro lá, beneditino de Vinhedo, bonito lá, eu conheci lá Dom Paulo, né, que é o abade lá do mosteiro. Celebrei, ele celebrou o principal, só não celebrei ali e tudo, não tive presente depois ali foram na casa, né, já estão juntos já há alguns anos, foi só um lanchinho assim de salgado e coisas assim depois que fizeram. E depois foram atividades normais, assim, um pouco, né? Tivemos atividades aqui também de preparação dos Families Days desse ano, que vamos ter, pois, a princípio, não sabemos onde, mas aqui na região de São José, Jacareí. Vamos ter agora em fevereiro, dia 12 de fevereiro, pois esse mini Family Day dessa região aqui de São José, Jacareí, de repente, alguém de São Paulo, algumas famílias de São Paulo, né? Então vai ser bonito. Eu não vou estar aqui, né? Vou ter um casamento lá em Curitiba, vou fazer uns 2, 3 dias lá, porque eu vou aproveitar, minha mãe vai estar por lá e vai estar visitando a minha prima, né? Que se mudou para lá no final do ano passado. Então vai estar visitando junto à minha madrinha, a mãe dela e outra tia. Então eu vou estar acompanhando um dia mais para estar com elas lá, uns 3 dias mais. Na quarta-feira eu já volto para aqui, para Arujá. E estamos aqui, Diego, já terminamos os retiros, né, que eu como administrador aqui da Casa de Retiros, já terminamos os retiros, já não vamos estar fazendo retiro, estamos num processo aí de provável mudança daqui da casa, do seminário, estamos aí na expectativa e nada, e assim estamos. Então pode ser que já no próximo programa já tenhamos alguma coisa mais certa, mas aqui estamos, né, com as atividades, a preparação de atividades, calendário. Essa sexta-feira já voltamos às missas de primeira sexta-feira do mês, com a adoração eucarística, a hora eucarística, lá na Catedral de São Dimas, em São José dos Campos. Então,
aqui estamos já felizes e contentes já no trabalho. E eu espero em março, na primeira semaninha de março, sair uns dias de descanso ali, a primeira semaninha, com os padres aqui Que que não isso? tivemos e os que estão cuidando do candidatado, né? Que já começou o cursinho introdutório, né? O candidatado, chamamos dos novos irmãos que talvez entrem para o postulantado, né? Os candidatos. São 3 para que rezem por eles. E aí tem 2 padres aqui. O padre Ângelo não vai nem poder ir, que já tem que voltar para o trabalho lá de Brasília. Mas o padre Danilo vai tirar uns dias de férias. Então ele vai precisar de número, então a gente vai aqui acompanhá-lo nos dias Eu ajudo se precisar. Pode pode se chamar. candidatar. Sempre mais números a gente se diverte mais. Mas é isso. Mas é isso, não vou me alongar muito não, porque, digo, o tema está curto, espero, é, mas é que tem muita coisa para contar, melhor a gente ir contando aos poucos aí para entrar já nesse ano, né? Tivemos um primeiro, como falou, janeiro ficou só aquele mesmo, mas já começamos o mês de fevereiro e já queremos dar, entrar com toda a corda, né? E na verdade eu estava pensando, não, digo, estava vendo já esse tema, porque se vocês recordam, a gente estava na vibe, né? Eu estava na onda meio de toda a realidade que a gente viveu no final do ano, né? A doença já do Papa Bento XVI se aprofundando um pouco mais, né? A doença do Papa Bento XVI ficando mais intensa, né? Vendo suas forças diminuírem, aí seu falecimento, né? Então tivemos aí 2 programas praticamente seguidos, né? Sobre ele e pois eu já estava preparando ali na época para ver se conseguia gravar ainda em alguns dias aí das férias do padre. Então eu já peguei a onda, falei, pô, vamos seguir com o Papa Bento, né? E sobretudo, eu pensava até ontem mesmo sobre isso, o tema vai ser sobre a fé no Cardeal Ratzinger, né? A fé no Papa Bento. E pensando que foi a encíclica que faltou dele, né? Mas eu acho que, né, e a gente vai comentar, né, o livro dele, Introdução ao Cristianismo, e que saiu agora também um novo livro também, que o nome é parecido, né? Esqueci agora qual é o nome, mas é mais biográfico nesse caso, esse novo livro que saiu póstumo. É, ele escreveu a cíclica Deus Caritas Es, né? Escreveu sobre o amor, escreveu sobre a Espe Salve, né? A esperança que salva, e talvez a fé ficou como faltando a fé, né? Um pouco de entender e compreender a fé desde o Cardeal Ratzinger, desde o Papa Bento, e eu acho que, pois, tirando a ideia sobretudo desse livro, né? Acho que a gente pode comentar bastante coisa sobre a fé no Papa Bento, que talvez seria uma ótima encíclica para a nossa igreja, porque ele sempre foi é, é, um crítico da realidade do mundo, né? E eu acho que é isso que o livro um pouco vai comentar também. Não é tanto o comentário do livro, senão são essas partes do livro que fala diretamente sobre a fé. Porque no prólogo, né, da primeira edição do livro Introdução ao Cristianismo, ele adverte, né, da intenção da obra, né, que é ajudar a uma nova compreensão da fé como a realidade que possibilita ser autênticos seres humanos no mundo de hoje, né? E ele fazia essa crítica também do mundo de hoje, um mundo já sem fé, um mundo que está apagado na fé. Então, antes de entrar no conteúdo da fé cristã, né, ele vai dedicar todo um capítulo introdutório a tratar de compreender que é a fé, descobrir o significado da frase eu creio, né, do credo nosso, quando a pronuncia um ser humano. Né? E talvez, em parte, comentar um pouquinho disso. Né? O ato de fé cristão implica uma toma de decisão, uma tomada de decisão frente, né, de cara à realidade. Né? E é o que ele vai chamar o salto da fé. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais, né? Mas a fé é o fundamento para ele, né? Para saber como anunciar melhor a Jesus Cristo no mundo atual, Ratzinger, Papa Bento XVI, o primeiro que faz é estudar em que consiste a fé em geral e o ato de fé de cada pessoa que acredita em particular, né, de cada crente em particular. Né? E, em primeiro lugar, o professor Bávaro, né, o nosso grande cardeal Ratzinger, nesse tempo, vai aplicar seus conhecidos princípios personalistas à natureza do ato de fé, onde as categorias da pessoa, da razão e relação vão encontrar uma profunda unidade. Né? Certamente não é fácil para o ser humano romper a inércia de crer só no que vê,
e ele também coloca, sobretudo no mundo tão materialista hoje em dia, né, que hoje em dia não, já há alguns séculos talvez, que vivemos nessa necessidade de algo que vemos, né? Mas para conseguir realmente romper essa inércia, é necessário, é um dever de conversão, de converter-nos, né? E o futuro Papa, então, ele é consciente de que crer no invisível constitui um primeiro escândalo cristão e que vai se intensificar pelo valor que a fé reconhece ao passado e que chega a seu ápice com o positivismo cristão. Deus na história. Esse é o grande escândalo cristão. Deus entra na história do homem. No entanto, a fé não vê nem conhece no plano do saber fazer, senão do permanecer compreender, como ele vai colocar. Ou seja, toca a dimensão do sentido e da verdade, questão a que parece ter renunciado ao mundo moderno, né? Ele também, o cardeal Ratzinger também é um grande crítico dessa falta, né, de um mundo que renunciou ao sentido, né, a dimensão do sentido e da verdade, né? Já não existe verdade, né? O cristão não encontra o sentido de sua vida e do cosmos, de toda a realidade ao seu redor, em um simples princípio espiritual superior, senão em uma pessoa. E ele vai dizer que a fé será uma amizade, uma confiança que gera conhecimento. Então entramos nesse tema, né, o salto da fé, né? E ele vai comentar sobre esse contraposto, né, a dúvida e a fé. E Ratzinger começa o livro situando o homem quando se enfrenta à questão de Deus entre a dúvida e a fé. Deixa claro desde o início, né, que a fé não é algo que possa, né, simplesmente deixar-se escapar da mão, senão que implica sempre deixar atrás a suposta segurança e dar um salto. A fé em seu núcleo é uma entrega. Para aquele que crê, para o crente, e vai, né, cito o que ele falou, o oceano da insegurança é o único lugar que se pode assignar para viver sua fé. Em toda época e em todo homem, dúvida e fé estão destinadas a conviver. Se você nunca teve problemas de dúvida naquilo que você crê, talvez sua fé não seja ainda tão firme assim. E especialmente em nossos dias marcados por tanto relativismo, né? E ele vai comentar também isso, né? Esse relativismo que hoje em dia é o sentir fundamental do homem ilustrado, do homem racional, do homem conhecedor, e que penetra extensamente até na teologia. É o problema mais profundo de nosso tempo. Vai te dizer nesse livro, na Introdução ao Cristianismo, o cardeal Ratzinger. O relativismo é o problema mais profundo do nosso tempo. Não existe verdade. Tudo é relativo, né? Cada um pode ter a sua verdade. Já a grama já não é verde, diria Chesterton, né? Já tem que explicar para as pessoas por que a grama é verde, né? Que a grama é verde, né? E não só os que creem duvidam, né? O talvez não existe, também os que não creem se enfrentam à fé em forma de dúvida, né? Talvez seja verdade. É uma realidade de fato. Assim como até os santos experimentaram em sua vida grandes dúvidas de fé, também os ateus, né, que se têm visto assaltados pela mesma fé, acabam, não em poucos casos, se convertendo por essa mesma dúvida do talvez seja verdade. E, citando, né, ninguém pode subtrair-se totalmente à dúvida ou à fé. Seja um católico, aquele que acredita, um crente, seja um ateu dos mais perdidos, ninguém pode se subtrair, ninguém pode se esquivar, fugir totalmente à dúvida ou à fé. Para alguns, a fé estará presente apesar da dúvida. Para o outro, mediante a dúvida ou em forma de dúvida. É lei fundamental do destino humano encontrar o decisivo de sua existência na perpétua rivalidade entre a dúvida e a fé, entre a impugnação e a incertidão. E para Ratzinger,
que não acreditam, né, os não crentes, também adotam uma atitude de fé para manter-se na sua incredulidade. Porque é preciso, né? Porque você toma uma decisão e a fé é uma decisão. Não dizem que os ateus têm fé no sentido de que creem em Deus ou em algum poder superior, mas sim dá a entender que negar a Deus e excluí-lo da realidade é já uma atitude frente a essa realidade, uma decisão que vai além do conhecimento e da razão. É uma atitude de fé também. E desse modo, ele afirma que a fé é uma questão que não se pode eludir, né? Porque ao rechaçar a fé, você se dá conta que a fé não pode ser rejeitada, ser rechaçada. Quem nega a fé também o faz em forma de fé, porque ele se agarra de tal modo aquilo como sua única âncora, sua única esperança. Todo homem, em algum momento de sua existência, tem que tomar uma decisão e adotar uma atitude de fé frente à realidade. E ele vai comentar também, aqui cito, né? Me parece ineludível ver com absoluta claridade como cada homem tem que tomar postura, de algum modo, no terreno das decisões fundamentais. E isso só pode fazer-se em forma de fé. Há um terreno no que não cabe outra resposta que a da fé, a que ninguém pode se subtrair. Todo ser humano tem que crer de algum modo. E há uma profundidade nessas palavras, né? E se vê isso também naqueles que se dizem ateus, né? Eles se agarram tanto àquela realidade como a única possível, né? De ser um dogma de fé, né? Que não é possível crer em Deus. Deus não pode existir. E ele pois, se abraça a essa realidade e se dá totalmente a essa realidade. Uma segunda ideia, né? A fé como uma opção fundamental diante da realidade. Aqui vai dar um pouco a entender melhor isso, né? Uma vez demonstrada a irrenunciabilidade da fé, ou seja, que a fé é irrenunciável para o ser humano tem que crer. Até mesmo a não crença por dizer em Deus, ou crer que Deus, que existe um não Deus, ou que não existe Deus, é uma fé, porque você tem que fazer uma opção fundamental por isso. Então, a fé é irrenunciável. E Ratzinger busca explicar em que consiste essa atitude de fé que todo ser humano, de uma ou outra forma, deve assumir. E ele fala que abraçar a fé é uma autêntica aventura por causa do abismo infinito que existe entre o crente, o que crê, e Deus. A aventura consiste em crer em algo que não se vê. E diz ele, Deus é, portanto, o essencialmente invisível para os homens, o que cai e sempre cairá fora do campo visual humano. E por muito que se alargue, né, se alongue esse campo visual e se estende seus limites, por maiores que sejam os avanços da ciência, da técnica, por mais potentes que sejam, né, que possam ser os telescópios, né, os medidores de ondas, vai dizer Ratzinger, Deus é aquele que fica essencialmente fora do nosso campo visual. Deus está fora da realidade material. Toda tentativa de chegar a Deus, ou a totalidade da realidade, que é o mesmo, né? Só através de nossos sentidos é inútil, está destinado ao fracasso. E É por por isso isso que a se... gente fala, desculpa, Não, pode por falar, isso que a pode gente falar. fala que o grande doutor da igreja, a gente chama, né? Mas o grande teólogo do mundo contemporâneo é o Papa Bento XVI. Essa profundidade com a qual ele se refere a Deus como um mistério, essa profundidade com a qual ele se refere a Deus como aquele que a nossa mente humana é tão limitada que não pode atingir. Quando a gente lê e percebe essa profundidade, a gente descobre uma riqueza imensa, né? Eu acho que nós estamos falando aqui que não podemos acreditar em Deus, que não podemos. Está muito mais profundo o nível dele, certamente. Em alguns escritos também ele se fala que a fé se recebe e se abraça e não se tenta, né, explicar. Mas isso que o padre falava da nossa relação com Deus como um mistério, depois quando a gente vai aplicar, e o padre Felipe tem essa experiência, eu tenho essa experiência, quando a gente vai aplicar a vida das pessoas, a gente percebe a grandeza desse pensamento do Papa Ratzinger, porque as pessoas querem entender por que que me aconteceu isso, por que Deus permitiu isso, onde é que Deus estava nessa situação, onde é que... E a nossa mente humana ela é tão limitada
colocado em comparação com a grandeza do mistério de Deus, que nós temos que acolher, abraçar, tentar entender até onde a nossa mente consegue, mas o resto é confiar e entregarmos, né, a essa grandeza do mistério. E sobretudo o que o padre falava, saber que é o plano dele para nós é muito melhor do que o plano que nós temos na nossa vida, e ele sabe disso, né? Então, nesse sentido, essa profundidade do pensamento do Papa com relação a essa grandeza do mistério de Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer que Papa Bento a gente não pode ouvi-lo e sair maravilhado das audiências. Você tem que pegar o texto, ler, meditar no momento de reflexão, de silêncio, e vai ver, nossa, mas o Papa é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. E isso é o que nós estamos tentando outra vez colocar aqui para vocês, esse legado que ele nos deixou, né? Por favor, padre. Isso aí. E ele vai apresentar, então, que ele diz que, então, né, em decorrência dessa realidade, se apresentam duas opções, né? A opção do que não crê, daquele que não crê, que é aquela que identifica a totalidade da realidade com o que vê ou pode ver, né? Desse modo, Ratzinger, né, para Ratzinger, essa decisão é também uma forma de fé, como falamos, né? Onde sua postura fundamental frente à realidade é só creio, só acredito naquilo que vejo ou posso ver. Seja por mim mesmo, seja pela ciência, só existe isso. E Deus não se vê por nenhuma parte. Então Deus não existe, né? Essa é a opção do que não crê. E existe a outra opção do que crê, né? Que será a contrária, né? Não identificar a totalidade da realidade só com aquilo que pode captar com seus sentidos ou a ciência pode descobrir. Não, o crente, o que é aquele que ele crê, diz: creio que existe, que há algo ou alguém muito mais além do que eu posso ver, que é precisamente mais real que toda a realidade que tenho frente aos meus olhos, que a sustém e dá sentido a tudo demais. Né? E disso se trata o salto da fé, de ir além, né? Muito mais por lá do que percebemos na experiência natural, crendo que existe realmente uma realidade que sustenta toda a realidade. E Ratzinger chega assim a um primeiro, né, esboço, um primeiro rascunho da atitude que se apresenta na palavra creio, né? Ele fala assim, pois cito, significa que em seu ver, escutar, ouvir e compreender, o homem não contempla a totalidade do que lhe concerne. Significa que o homem não identifica o espaço de seu mundo com o que ele pode ver e compreender, senão que busca outra forma de acesso à realidade, a qual ele chama de fé, e na que encontra o ponto de arranque decisivo de sua concepção do mundo. Se isso é assim, a palavra creio, credo, entranha uma opção fundamental diante da realidade como tal. Não significa afirmar isto ou aquilo, senão uma forma primária de situar-se frente ao ser, à existência, o próprio e tudo o real. Nossa, só esse parágrafo aqui é impressionante, né? Não é só afirmar aquilo que eu creio, né? Senão é antes até mesmo daquilo que eu creio, que existe algo, que tem alguém que está muito além das minhas capacidades, né? E Ratzinger vai apresentar a fé como uma opção fundamental diante da realidade. Antes que afirmar qualquer conteúdo, é uma afirmação sobre o tudo, né? Antes de ser em que coisa eu acredito, como é esse Deus, eu acredito numa afirmação sobre toda a realidade que está fora de mim, que é Deus, né? Que pertence a Deus. E por isso ele vai falar que a fé é uma abertura à realidade que convém só ao que confia, ao que ama, ao que atua como homem. E é verdade que a fé, sendo essa opção radical do homem, deve comportar uma dimensão intelectual, né? Para ele, é, 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 não é simplesmente uma coisa sentimental, como infelizmente se colocou muitas vezes, especialmente aqui no Brasil, essa realidade da fé. Não, comporta uma dimensão intelectual. Se a fé é a opção radical do homem, profundamente livre e responsável, se essa é a decisão mais autenticamente humana, na qual o homem se realiza e se salva,
se nela o homem de por si e ao mundo, né, de por si e para com o mundo, esse deve ser um ato sensato, um ato, né, com sentido, deve ter luz de compreensão, deve comportar uma dimensão intelectual. O salto da fé não é um salto no vazio, não é um salto sem uma compreensão intelectual, sem um entendimento razoável. E na teologia de Ratzinger, do Cardeal Ratzinger, de toda a sua vida, né, a razão não é jamais alheia à fé. Ao contrário, ela pede compreensão e contém sempre um momento racional. No ato da fé existe esse momento e essa dimensão racionais, os quais constituem uma instância irrenunciável de toda a verdade da fé. Mas essa dimensão intelectual não é o primeiro passo, e por isso o Karl Ratzinger, né, como autor da introdução ao cristianismo, fala do salto da fé. Né? O que afirma nesse ponto é que o tomar uma postura no terreno das decisões fundamentais só pode fazer-se em forma de fé. Obviamente, ele não nega o papel da razão na busca da verdade, né, mas simplesmente sustém que o primeiro passo nessa busca é uma opção fundamental em forma de fé. Aceitar que a realidade não se identifica só com o que podemos ver. Né? A realidade do mundo está muito além daquilo que a gente pode ver, sentir. E pelo demais, né, é amplamente sabido, né, que a complementariedade entre fé e razão é das chaves da teologia de Joseph Ratzinger, né, e de seu magistério também como Papa Bento XVI. Não, é inseparável essa realidade. A aventura da fé sempre vai estar ligada à da razão, pois a fé e a razão, a fides et ratio, né, são como essas duas asas, né, com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade, como se depois escreveu também o Papa João Paulo II nessa encíclica Fides et Ratio. Mas tudo iniciará com esse salto que implica a fé. Um terceiro ponto, uma terceira ideia, a fé implica a conversão. Na introdução ali um pouco comentamos, e é um ponto breve também, para ir fechando nossa conclusão aqui. Deixa eu só interromper, porque eu achei muito interessante. De fato, eu particularmente nunca tinha visto nele essa ideia, mas é o que eu falei, é fantástico, né? É, a fé e a razão vão juntas, mas o primeiro deve ser a fé. Ou seja, você começa a sua aventura nesse mundo acolhendo que que a nossa vida é um mistério, né? Então, e que o mistério de Deus é um mistério presente na nossa vida. Claro que a razão nos vai ajudar a aprofundar mais nesse mistério, mas o primeiro passo é um salto na fé. E eu acho que isso, por isso que eu quis interromper, eu acho que isso é muito importante também, porque precisamente o mundo caótico que a gente vive é um mundo que quer resolver tudo, que quer dar ao ser humano a onipotência. E a onipotência não cabe ao ser humano, cabe a Deus. Então vejam todos os, entre aspas, avanço da ciência em tudo que implica a manipulação da vida humana. E olha o mundo caótico que a gente está. Por quê? Porque a vida humana é um mistério que foge do nosso controle. O mistério de Deus é um mistério que foge do nosso controle, unicamente racional. A razão é necessária, mas o primeiríssimo passo deve ser a fé. Achei fantástico isso e acho que é uma resposta a tantos problemas atuais que a gente vive hoje. Volto a dizer, o Papa Bento, quando dava discurso, talvez pela sua oratória, pelo seu temperamento mais reservado, não era a pessoa mais agradável de se escutar, mas quando você pega um texto com essa profundidade, você diz, meu Deus, olha, a pessoa estava do nosso lado no século passado, né? Grandiosa, maravilhosa, né? Mas era isso, padre. Sim, não, e apesar da grande marca, né, intelectual, né, racional, né, do grande ênfase, né, intelectual da razão no Papa Bento, né, 16, no Cardeal Ratzinger, nós vemos, né, nesses escritos, né, um homem de profunda fé, um homem que não pode, que vê que a realidade da razão, da intelectualidade, né, do entendimento, tem que estar baseada nessa realidade. Né? E simplesmente porque é impossível nós
compreendermos, né, a nossa realidade, né, do mundo exterior, né, da nossa realidade fora de nós, sem a realidade da fé. Ainda que seja contra Deus, né, que é isso que ele está colocando. Ainda que eu creia que a realidade do mundo é só aquilo que eu vejo, né, só aquilo que está ao alcance da ciência, dos meus olhos, eu preciso desse passo de fé. Então, ninguém se pode abster desse passo de fé, né, desse salto que implica a fé. Seja por uma fé em Deus, que é toda a realidade que segue isso, ou na fé de um não Deus, de que Deus não existe, né? Então, a fé implica uma conversão, e acho que aqui pode fechar bem um pouco toda essa realidade, né? Então, a fé, como atitude geral, é uma decisão com a qual afirmamos que a compreensão do mundo e da existência humana só pode ser sustentada, né? E não simplesmente sustentada só pelo visível, né? Não pode ser sustentada nem sustida só pelo que é visível. Existe uma realidade fora dessa realidade que nós vemos. E Ratzinger vai explicar que a essa atitude se chega só por meio de uma conversão, na qual a Bíblia chama de uma volta, né? Porque o homem tende por inércia natural ao visível, ao que pode pegar com a mão, ao que pode compreender como próprio, ao que pode sentir, né? E essa muitas vezes é a realidade da fé que nós vivemos até mesmo dentro da Igreja Católica, né? É uma fé manteísta, né? Uma fé materialista, né? É só aquilo que eu vejo, que eu faço, é que é importante, né? Porque se não é assim, mesmo a realidade da teologia da libertação, né? Aqui o Papa foi tão contrário, né? Que o sentido da nossa fé é ajudar os pobres, né? E tirar os pobres, mas não existe uma realidade que não seja essa material do que fazemos pelos pobres, que é uma grande falta de fé na realidade do mundo, que é muito maior do que só aquilo que nós vemos. Se o crente, se aquele que acredita, era aquele que dizia: creio que há algo, que há alguém, que existe algo, que existe alguém, muito além do que eu vejo, tem que reconhecer que seu instinto é justamente o contrário. Porque nós tendemos a crer somente no que vemos. E por esse motivo, para aceitar a fé, o homem tem que mudar por dentro, para dar-se conta do cego que é confiar somente no que os olhos podem ver, né? Dito em outras palavras, se por inércia natural, né, o, o mais corrente, o mais comum para nós, né, para o homem, é acreditar que é real só aquilo que vê, para começar a crer no que não vê, para dar o salto da fé, deve vencer essa força que o une, que o liga, que o atrai, né? Aquela atração natural do visível. Porque a realidade material do nosso corpo é muito maior do que a nossa realidade espiritual. Os nossos sentidos nos atraem muito mais do que a realidade espiritual da nossa vida. E isso só pode se fazer, né? Isso só pode ser feito por ele mesmo, pelo homem mesmo, pelo indivíduo, e ninguém mais pode por ele. Essa mudança, né, essa transformação, essa conversão que é interior, né, que é profundamente interior, supõe uma verdadeira decisão que lhe tocará o mais íntimo de sua existência humana. Porque ele tem que sair do que lhe é natural, do que lhe é até conveniente, por dizer, tudo aquilo que é visível, para uma realidade totalmente invisível, né? E essa decisão, pois essa mudança, essa conversão, pois vai tocar no mais íntimo da existência humana. Porque sem essa conversão não será possível dar esse salto da fé. E vai dizer Ratzinger, sem essa mudança da existência, sem superar essa inércia natural, não é possível a fé. A fé é a conversão que faz ver ao homem que persegue uma ilusão quando se fica exclusivamente no visível. Ó, o galinho aqui, ó. Hoje foi mais tarde o galinho aqui hoje. Ele tá anunciando mais tarde aqui, ó. E aqui já estamos mais da metade, já. Ele está no ritmo de férias ainda, né? Não está atrasado. Tá igual o Padre Renato, meio que acordando ainda.
Tá. Tiraram minha cesta, tiraram a cesta do galinho também. Pois sim, ele tá trabalhando aqui. Aqui não teve férias, não, para ele não. Aqui, digo, teve mais ou menos férias do programa, mas aqui a gente colocou ele para trabalhar aqui. Então, Vamos voltamos lá, aqui às vamos lá. palavras do Papa, para não distrair muito, né? Sem essa mudança da existência, sem superar essa inércia natural, não é possível a fé. A fé é a conversão que faz ver ao homem que persegue uma ilusão quando fica exclusivamente no visível. E aqui está também a razão profunda pela qual a fé não se pode demonstrar. É uma mudança do ser. E só quem muda, só quem se transforma, o acolhe. E como nossa inércia natural não cessa de nos empurrar em outra direção, né? Nossa inércia natural que nos leva às realidades físicas, materiais, aquilo que se vê, a fé é uma mudança que tem que se fazer todos os dias. Só em uma conversão que dure toda a nossa vida podemos nos percatar do que significa a frase eu creio. Nossa, mas essa frase aqui, esse parágrafo aqui que está no livro é impressionante, né? É para aprofundar não, toda a vida realmente, né? A fé não é uma coisa que se toma, né, com leveza, com ligeireza, né, com superficialidade, né? A fé exige essa conversão que é diária e todos os dias de nossa vida. O quanto precisamos, né, realmente todos os dias renovar a nossa fé, o eu creio, né? O quanto leva de conversão, de mudança de paradigma, de mentalidade, de modo de ver as coisas, o dizer, e não só dizer de palavra, né, mas senão o viver, o eu creio. Porque o crente, né, aquele que acredita, não se livra da dúvida nem da incredulidade de uma vez, assim que fez essa sua opção fundamental, esse eu creio. Não, né? Porque dado que Deus sempre permanecerá fora do seu campo visual ordinário, nós não vemos a Deus, nós teremos, por inércia natural, a crer somente aquilo que vemos, né? E teremos que viver numa permanente conversão. Porque toda a realidade material nos atrai muito, toda a realidade só daquilo que vemos nos atrai muito, né? O abandonar-nos a essa ação de Deus, a que Deus cuida de nós, a que as realidades do mundo não são as últimas. Exige muita conversão, permanente conversão, ele vai falar. E poderíamos pensar que essa conversão é só difícil em nossos dias, né? Que antes era mais fácil, pois todos, mais ou menos, em certo período da igreja acreditavam, e a ciência não tinha chegado ainda com sua pretensão de abarcar toda a realidade e de negar aquilo que nem pudesse submeter-se às suas micro ou macro lentes, né? Que ele vai comentar, né? Mas, no entanto, a fé sempre significou, não só agora, senão em todas as épocas, um verdadeiro salto para o que crê, para o crente, para o que acredita. Uma ruptura com a inércia natural que o retém no campo do somente o visível. Né? E por isso o pensamento teológico de Joseph Ratzinger, né, a fé involucra a liberdade. Né? E se eu não vou me... eu esqueci, Ratisbona, não, onde foi aquela homilia, audiência, pregação, alguma coisa que ele deu na universidade, acho que foi na Universidade de Ratisbona, não foi? Que deu Que rolo lá porque ele falou do é dos profeta, né? muçulmanos e tudo, né? Ratisbona. E ele fala exatamente sobre essa realidade da fé. Essa realidade da fé que é muito mais profunda, né? E fala dessa necessidade de uma liberdade para que realmente a fé seja autêntica, né? Então, essa fé que involucra todo homem, né? E é necessário a liberdade, né? A fé involucra a liberdade. O homem deve pronunciar um sim com todo o seu ser. E assim ele vai dizer: a fé sempre tem algo de ruptura, arriscada e de salto, porque em todo tempo implica a ousadia de ver no que não se vê o autenticamente real, o autenticamente básico. A fé nunca foi uma atitude que por si mesma tenha a ver com o que agrada à existência humana. A fé sempre foi uma decisão
que afetava a profundidade da existência. Uma mudança contínua do ser humano, ao que somente se pode chegar mediante uma resolução firme. Nossa Senhora, que frase, né? Essa necessidade de realmente, né, colocar e integrar todo o meu ser, né? Não é aquilo que me agrada. A fé é naquilo que é mais fácil, como alguns talvez pensem, né? A fé sempre foi uma decisão que afetava a profundidade da existência. Todo o meu ser precisa dar esse salto, né? Eu comprometo toda a realidade daquilo que eu sou, do que eu penso, do que eu entendo, do que eu sinto na realidade da fé. É uma mudança, É que a isso exige gente uma mudança contínua, né, de nós. A gente não perde uma, né? Na verdade, todo parágrafo do Papa Bento. Eu convido aí o ouvinte do Católico, você sabia? Ó, volta, escuta lá no início, pega o seu caderninho. É que realmente o Padre Felipe está dizendo, né? Essa frase é impressionante. Aí continua falando daqui a pouco essa frase. E é que o Papa Bento é assim, né? Você vai ouvindo e aí temos o grande gigante, mas eu tenho que escrever e anotar porque aí está razão da nossa existência, o sentido da nossa vida, né? Que é E, a fé profundamente vivida. e vai um crescendo, né? Porque os parágrafos você vê que ele meio que repete o de antes e acrescenta um pouco mais, né? Acrescenta Vai mais. num crescendo, assim, né? Tanto que são 4 parágrafos que eu coloquei, 5 parágrafos com isso. 5 parágrafos, né? Eu coloquei em negrito, em tudo, né? Assim, para acentuar o que era realmente dele. E é impressionante, né? Ele está falando de antes e acrescentando alguma coisa a mais, né? Então ele fala do salto da fé primeiro, aí depois vai acrescentar essa fé como uma opção fundamental diante da realidade, e agora essa fé que implica a conversão, e essa conversão que implica a liberdade, e né? É impressionante realmente, né? Então é isso, né? O que crê realmente, né, não se livra dessa dúvida, nem da incredulidade. Ele tem que dar esse passo, né? A fé tem algo de ruptura arriscada, de salto, que compromete todo o nosso ser, toda a nossa existência. Nunca foi uma atitude por si mesma, tenha que ver com o que agrada a existência humana. Crer custa, crer é difícil, crer faz chorar, faz sangrar o coração muitas vezes. Porque você está vendo uma realidade e Deus talvez está te pedindo outra. O Deus está te falando uma realidade que é totalmente diferente daquilo que estamos vendo, fazendo muitas vezes. A fé sempre foi uma decisão que afetava profundamente a existência, uma mudança contínua do ser humano, e que se pode só chegar mediante uma resolução firme, uma decisão firme, uma decisão de fé. E concluo uma pagininha aqui com mais uma frase aqui que está marcada aqui, negrito, né? A fé, considerada geral e formalmente, é uma atitude espiritual de abertura à totalidade da realidade, não só a realidade que nós vemos. Não descartamos aquilo que nós vemos, porque a fé vai entrar pelos olhos também, por aquilo que escutamos, né? Sobretudo, o que significa crer. Não só essa fé como uma decisão, mas crer em quê? Cremos em quê? Em quem? Né? Como é a nossa fé? Isso precisamos da realidade que está ao nosso redor, né? Que por onde vamos receber o conteúdo da fé. Mas, né, considerada geral e formalmente, é uma atitude espiritual de abertura à totalidade da realidade, não só a coisas externas, sobretudo o que vem de dentro, né? É crer que existe algo além do visível, né? Essa decisão existencial supõe um salto, porque o homem foi criado de tal maneira que seus olhos só podem ver o que não é Deus. Os nossos olhos só podem ver o que não é Deus. E em nossos dias se faz especialmente difícil essa aposta pelo invisível, porque o pensamento moderno reduz a realidade ao que podemos medir ou demonstrar experimentalmente, né? A ciência é um novo Deus, né? O que a ciência diz, pois eu bato o martelo, é lei de Deus, né? Lei do novo Deus, né? Mas, ademais, nada que tenha sucedido no passado parece ter um valor perene já. Por isso, a fé cristã vai em contracorrente, hoje, mais do que em outras épocas.
porque talvez mais do que nunca, hoje existem muitos outros deuses aos que os homens se agarram. O núcleo do escândalo que gera nossa fé é o positivismo cristão. Porque não só dizemos Deus existe, senão Deus existe e entrou na história na pessoa de Jesus de Nazaré. E aí é o grande escândalo da fé. Deus não só existe, como que ele se faz visível. Ele que era o invisível se faz visível. É o grande escândalo. E por isso, né, já disse, né, repito, né, vamos contra a corrente, né? Isso, esse núcleo do escândalo que gera essa nossa fé. Né? E uma vez considerada a atitude da fé como essa abertura à realidade, a toda a realidade, não só aquela que vemos, também aquela que não vemos e muitas vezes não compreendemos, então chegamos ao que significa nosso ato de fé cristão, o eu creio. Não só um ato de fé solto, mas o nosso é um ato de fé cristão. O eu creio acolhe um sentido sobre o que posso permanecer seguro. Sim, a fé alcança o sentido, né, o logos, né, a palavra, o verbo, né, a verdade, ou melhor, pela fé, nos deixamos alcançar pelo sentido, pelo logos, não? O logos grande, maiúsculo, pela verdade, a verdade maior, a única verdade. Né? A forma com que aqui o homem entra em contato com a verdade do ser não é, como temos falado, a forma de saber factível, senão a forma de compreender. Essa é a forma da fé que Ratzinger vai falar. E assim ele diz: crer cristianamente significa confiar-se ao sentido que me sustém, a mim e ao mundo. Considerá-lo como fundamento firme sobre o que posso permanecer, sem medo algum. Falando mais tradicionalmente, poderíamos dizer que crer cristianamente significa compreender nossa existência como resposta à palavra, ao logos que tudo sustém e suporta. Né? Fechamos quase com essa chave de ouro. Né? Crer cristianamente significa confiar-se ao sentido que me sustém a mim e ao mundo. Né? Então, pois para o cristão, esse fundamento que é sentido, que é logos, que é verdade, não corresponde a um princípio impessoal, a uma realidade, né, energética, mística. Não, é uma pessoa. Para nós, o fundamento da nossa fé, né, para o cristão, né, o fundamento de sua fé, aquilo que é real em sua própria vida, aquilo que é o sentido de sua vida, que é o logos, que é a verdade, não corresponde a um princípio pessoal, senão a uma pessoa, Jesus Cristo. Né? A característica mais fundamental da fé cristã é seu caráter pessoal. Né? Isso quer dizer que, primeiro, que o sentido básico do cristão é um tu. E, em segundo lugar, que o ato da fé toca profundamente a pessoa. Né? Deus, né? Um outro além de mim, e que toca profundamente a minha própria pessoa. A fé é, então, iniciativa de outra pessoa, do outro, que sai ao meu encontro, penetra em mim e me faz que me abra. Seu segredo, né, está enraizado em pronunciar um tu que me leva a pronunciar um sim a Deus em Jesus Cristo. Concluo, não sei se o padre quer comentar alguma coisa mais, mas concluo dizendo que a gente sustenta, né, que nossa fé sustenta, né, sustentamos que o crer cristianamente comporta sempre uma decisão de abertura, conversão, né, à totalidade da realidade, que é essa atitude de fé. E essa abertura permite deixar-nos encontrar por outro, pelo outro, que não vemos, né? E podemos dizer, então, eu creio, eu te creio, eu creio em ti. E esse é o ato de fé. E se trata de um encontro que nos dará um conhecimento. A fé terá, portanto, um claro componente personal e existencial, mas à vez nos proporcionar, da mesma modo, né, nos proporcionar um conhecimento certo, né, a certeza da fé, a certeza que a fé nos traz, porque cremos em Deus. Né? E, ao fim de contas, cremos porque confiamos.
A fé nasce da confiança, mas transcende o puro âmbito afetivo para chegar ao intelectual. A mesma razão. Sim, a fé primeiro é um encontro e depois compreensão. Então rompe até, e talvez causa mais escândalo ainda, porque é um encontro com uma realidade que vemos, né, que sentimos, que compreendemos. Né? Mas primeiro é esse encontro com essa realidade que está fora de mim, que é um tu, que é outro. Né? A fé nos leva ao conhecimento da verdade do amor. Somente o amor pode dar sentido à nossa vida. Por isso a fé nos sustenta. Se creis, se de verdade acreditais, permanecereis. A fé é dizer sim a Jesus Cristo que nos chama. Permaneçam em meu amor. A fé cristã é encontrar um tu que me sustém. E termino com essa frase tão bela do Papa Bento: a fé cristã é encontrar um tu que me sustenta, que me sustém. E é isso, pois, né, talvez tenha sido um pouco denso, até falando aqui, comentando aqui novamente, pois ver a densidade de tudo que isso significa, né? Mas é um livro, né, obrigatório aí, não sei se é obrigatório, mas pelo menos obrigatório para conhecimento do que o Papa Bento, né, o Cardeal Ratzinger, nos tem deixado, né? O legado que ele tem nos deixado, certamente esse livro, né, que eu não li todo, né, tem só essas partes aqui, que é obrigatório para, né, para quem quer conhecer com maior profundidade o Papa Bento XVI, Introdução ao Cristianismo, né, e que, pois, tomara seja de ajuda aí para vocês, para também, né, entrar nessa realidade da fé, né. Eu estava pensando ontem e realmente é assim, né, tivemos a encíclica sobre o amor, a encíclica sobre a esperança, e pois esse livro, bem que talvez fosse uma encíclica já do Papa Bento sobre a fé, porque teria muito, e certamente ele teria muito se tivesse mais energias, mais forças e mais anos de pontificado, podendo, seria certamente uma encíclica majestuosa, né? O que o Papa Bento poderia nos transmitir sobre a fé. O que eu queria dizer, padre, bom, além de muito obrigado, certamente, né, é que encaixa muito bem com o que, bom, pelo menos com o que eu falei, né, na homilia da liturgia de hoje, porque a liturgia de hoje é aquela liturgia onde Jesus é, 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 o povo, né, as pessoas perguntam aos seus familiares, né, mas esse não é o filho do carpinteiro, o que ele está fazendo e tal. E aí Jesus, diz o Evangelho, não fez muitos milagres ali por causa da falta de fé deles. Claro que essa fé que o Papa Bento dizia, que é um entrar no mistério de Deus, é muito profundo, mas eu sinto que a fé do Evangelho também deve ser assim, ou seja, entrar no mistério de Deus significa acreditar, confiar, mesmo que aparentemente a gente não veja, porque a nossa razão é limitada, né? E para entrar nesse mistério é necessário a fé. Jesus foi para outro lugar, foi fazer outros sinais em outro lugar, porque ali naquele lugar eles não tinham fé. Olha que tristeza se perdemos a consciência da presença de Deus em nossas vidas pela nossa falta de fé. Então, claramente, seguindo a liturgia de hoje, tudo que o Padre Felipe falava do Papa Bento, nesse tema da fé, nesse tema do mistério de Deus, encaixa perfeitamente, a providência tem dessas coisas, né? Então, com isso, a gente conclui e aplica também isso que o padre falava na liturgia de hoje e certamente na vida de cada um de nós, né? Se a gente fosse ficar colocando exemplos práticos de como aplicar tudo isso que o Papa Bento dizia, nunca vamos terminar, porque é uma quantidade imensa de aplicações, isso a gente deixa já para você. E se quiser depois mandar seu comentário, sua sugestão, aí vai ser muito bem-vindo para ver como tem aplicado essa entrada no mistério de Deus na sua vida pessoal, né? Porque isso todos temos que fazer e fazemos de fato em cada dia que nos levantamos em cada dia da nossa vida. Então, obrigado, Padre Felipe, obrigado a você, ouvinte, e a gente segue agora sim, né, com a graça de Deus, segue com a nossa programação semanal, se o Padre Renan não se complicar a vida semanal, mas a Espero que gente não. vai se vendo por aqui, se Deus quiser. Deixo minha bênção, meu abraço
e que tenham uma semana abençoada. Uma feliz festa da apresentação do Senhor amanhã, Nossa Senhora das Candeias, que eu ouvi falar por aqui. No Rio a gente fala Nossa Senhora das Candelárias, até depois está a Igreja da Candelária, ali no centro do Rio. E que tenham uma feliz celebração, levem suas velas, abençoem suas velas na missa, guardem suas velas, né? Alguns dizem que se for de cera, de abelha, é melhor. Deus tenha abençoado suas velas aí na missa, com água benta também, guardem suas velas, estejam à mão, sempre bom nesse tempo de escuridão que estamos vivendo no mundo, pois ter presente a luz de Cristo também em nossas vidas. Que Deus abençoe muito cada um de vocês e fiquem com Deus até a próxima semana, se Deus E quiser. rezem por nós, né? Que amanhã é dia da vida religiosa também, nós religiosos, então rezar por toda a vida religiosa e rezar por nós aí que estamos acompanhando você, ouvinte, em nossa jornada. Deus abençoe e um forte abraço a todos.